crianças, pela casa deles e pelos pais. Em nome de Jesus, amém, Gabriel. Glória a Deus, pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir que Jesus está na casa. Rapaz, eu gosto de culto assim, sabe, irmão? Não gosto de culto meio mais ou menos, não. Eu gosto de culto que eu saio mal. Que eu saio, que eu vou embora pensando assim: ai Deus, eu não quero trabalhar amanhã. Volta logo, Jesus. Eu quero a eternidade. Quantos gostam de culto assim? Eu estou discipulando o meu filho Azar. Eu estou discipulando meu filho Azaf. Eu falei para ele, Azaf, vou ficar no teu subaco e você vai ficar no meu. E eu vou te conduzir, meu filho, a um lugar de relacionamento com Deus, a qual você vai ficar estragado para o mundo. E aí, queridos, comprei um livrinho no centro. Pode sentar dentro desse ambiente. Não precisa acender luz não, pode deixar do jeito que está, tá bom? Eu só peço que se você cochilar, eu vou dar um berro aqui em cima. Amém? Vamos fazer um combinado? Vocês querem que deixe a luz assim ou que acende? Tá vendo? A gente gosta do ambiente, é desse jeito. A Bíblia está no telão. Quem quer que acende, levanta a mão, vamos ver. Ixi, quem quer que deixe assim mesmo? Aí, ó, irmãos, olha aí, pastores, ó. Dessa vez vocês vão ter que mais uma vez aprender a abrir mão. Eu gosto assim também, amém, queridos? Mas nós vamos fazer um combinado. Você não pode cochilar, amém? Porque se você cochilar, eu vou chamar teu nome no microfone. Aí, ó, a igreja pentecostal, ninguém dorme. Amém, queridos? Então a gente passou por uma semana, posso dizer um final de semana meio turbulento, né, Tudão? E eu comecei a ir para Deus e dizer: Deus, aonde foi que eu errei? Porque quando algo ruim acontece conosco, irmãos, porque a palavra de Deus, ela vai dizer lá que havia dois homens, o sábio e o tolo. O sábio, ele construiu a sua casa sobre a rocha, e o tolo construiu a mesma casa, idêntica, sobre a areia. E veio o que? Soprou o vento e a chuva forte caiu sobre as duas casas, ou só sobre a casa que estava sobre a areia? Ela caiu sobre as duas. O vento soprou, a chuva caiu para os dois fundamentos. Então o que desabou foi o fundamento que não estava em Cristo. Nós sabemos, a maioria aqui é crente. E sabe às vezes qual que é o problema nosso? Quando a chuva ela vem sobre a nossa casa, quando o vento sopra sobre nós, nós pensamos assim: mas Deus, por quê? Aonde foi que eu errei? E você começa a olhar e falar: poxa, porque a mentalidade às vezes do crente é: crente não tem problema, a vida é boa, Jesus é só alegria, amém? Eu acredito nisso, Jesus é só alegria, mas nós vamos passar por tribulações. Ele disse: olha, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês estiverem em mim, vocês também vão vencer. Então nós tivemos um momento de tribulação, e eu parei nesse lugar, falei: Deus, o que está acontecendo, meu Pai? Nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas esse vento sobre a nossa casa. E o Espírito Santo de Deus falou: cara, fique em paz. Você foi bem pior que o teu filho. Você precisa o quê agora? Trazer ele ainda mais debaixo do teu subaco, porque ele vai aprender com as experiências dele. Mas a palavra minha que estiver dentro dele, ele não vai desviar da rota. E sabe o que aconteceu, queridos? Eu comprei um livrinho para ele, de devocional, pastor Carlos. O livrinho é Governado pela Palavra. E ele começou a entrar no quarto, eu falei para ele: ó, nós vamos ler isso aqui, eu vou te ensinar a fazer um devocional, eu vou te ensinar a fazer a luz da palavra, eu vou te ensinar a direção, a admoestação e o relacionamento com Deus. Começa a entrar nesse lugar. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, sabe o que aconteceu? Ele entrou no quarto dele às 3h15 da tarde. Quando ele saiu às 7h15, ele saiu com os olhos talados em mim assim. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: cara, eu não consigo parar.
Pai, eu não consigo parar, é algo tão bom, é tão maravilhoso. Eu falei, é isso, relacionar com Deus, igreja, é isso. Entrar num lugar de relacionamento com Deus, você fica estragado para o mundo. Tem uma frase que eu sempre dizia: obrigado, meu pastor, esse copo está meio rebelde, põe ele para lá, por gentileza. Toda hora ele está caindo. Queridos, tem uma frase que eu sempre digo: o primeiro mandamento qual que é? Ô louco, estou dentro da igreja evangélica, ô louco, vamos voltar lá. Vamos rebobinar. Qual que é o primeiro mandamento, igreja? Sobre todas as coisas. Vamos lá de novo, mais uma vez. Amar o Senhor sobre todas. Não terás outro Deus além de mim. Sabe, eu sempre digo uma coisa: se você amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, o restante dos mandamentos é fácil de cumprir. Sabe como que você vai resistir o pecado? Amando a Deus. Porque se eu começar a amar a Deus e relacionar com Deus, aos poucos eu vou desapegando de mim. O meu eu vai ficando para trás e eu começo a me tornar mais parecido com Ele. É sobre isso aqui que eu vou pregar essa noite. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a Ti. Aos poucos estou abandonando o meu eu para Te servir e Te ter bem aqui. Não tem como existir o Paulo e Jesus ao mesmo tempo. Quando o apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, mas quem? Tem outra pessoa morando dentro de mim, porque aquele Paulo já era. E isso é o que, irmão? É um processo, amém? Diga, é um processo. Nós estamos no mês da restauração. Mês não, um ano. Perdão, nós estamos no ano da restauração. E tem uma palavra queimando em meu coração. E eu quero compartilhar com você rapidamente. Pastor, me dê um horário até 7 quanto? 7:30. Nós temos 24 minutos, amém? Amém, igreja? Então vamos junto. Abre a sua Bíblia comigo em João 14:6. Temos uma família preciosa nos visitando aqui essa noite, que é a família, como é que é o nome do pastor? Me perdoa. Fala mais alto, alguém aí que está do lado, me ajuda. Pastor Tiago e a esposa? Não, eles não são pastores. Então o bispo me deu uma errada aqui, depois eu vou falar com ele. Que ele falou que um casal de pastores viria no culto e a filha vai estudar aqui, ela. Vocês não são pastores? Então receba em nome de Jesus. Eu te olhei e vi com cara de pastor, cara. Rapaz, olha aí, tem um mistério aí, varão. Irmãos, rapidinho, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Eu fui em Cordeirópolis, ministrei lá um final de semana. E eu estava na mesa sentado com um cara e com o pastor, e a gente de manhã pegou o violão. Falei: pastor, vamos adorar a Deus, vamos. E começamos a adorar no café, e a glória de Deus veio, aquele manto, aquela glória. E eu olhei para o irmão que estava na mesa e falei: olha, não sei quem é você, não te conheço, mas Deus mandou te dizer que Ele vai entregar a sua cidade para você pastorear aonde você está. E Deus vai mandar você para pastorear nessa cidade, tu vai ter uma igreja lá. Falei: só estou falando o que Deus falou. Aí quando teve o mapa agora, o pastor chegou em mim e falou: você não sabe, você é um profeta. Eu falei: é capaz, é. Ele falou: você não sabe. Ele foi transferido para a cidade dele e ele vai pastorear uma igreja lá que é da nossa, vamos fazer uma aliança. Eu falei: uau, glória a Deus por isso. O que eu contei? Tem um mistério aí, viu? Se tu não queria, vaso, agora você vai querer. Bora lá, João 14:6. Quem abriu diz amém. Quem não achou, tem no telão também. Amém? Esse versículo ele é muito conhecido. João 14:6. Vamos lá?
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esse é o versículo que eu quero começar a decorrer com você aqui essa noite, nesses 28 minutos agora. Não, 21. Vamos lá, irmãos. Esse é um versículo muito simples, né? A gente olhando, poxa, pastor, eu sei de cor, mas existe algo profundo. Existe algo profundo. Existe algo profundo aqui. Embora sendo simples, mas tem algo profundo que Deus quer falar. Quando eu parei para entender, quando eu li somente esse trecho do versículo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu comecei a refletir nisso. O Espírito Santo disse para mim: você vai ficar só até aqui. Aí ele falou: começa a refletir. O que é um caminho? Muitos de nós pensam: caminho é uma estrada. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Só que ele falou: ok, você está certo, não está errado. Aí ele falou assim: só que o caminho ele vai te conduzir a um lugar. O caminho te conduz a um destino. O caminho é um propósito. O caminho ele tem o ponto de partida e você vai chegar em algum lugar. Independente. Tem uma frase que diz: quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar para ele é o destino. Mas Jesus, ele não só disse: eu sou o caminho. Porque se ele falasse isso, eu sou o caminho, ia ficar um trem muito vago. Eu sou o caminho, tá. Mas que leva ao quê? Que vai para onde? Qual é o destino? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por intermédio dele, por ele. E eu falei: Deus, eu quero aprender um pouco mais sobre o caminho. Se você, o pastor Carlos pode me ajudar, que é um homem muito estudado da palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas antigamente, o povo cristão, eles, o nome que eram dado a eles, eu posso dizer, um apelido que era dado a eles era o povo do caminho. Estou mentindo, meu pastor? Eita, ganhei 10 hoje. O povo do caminho. Quando eles olhavam, as pessoas: ixi, aquele lá é do caminho. E eu fui entender um pouco mais. Meu Deus, o que é isso então? Olha isso. O caminho, querido, é um destino espiritual, uma forma de viver. Abre comigo em Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Eu vou ler na tua aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas rebeldias e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Você sabe muito bem que o homem, ele por desobediência, ele deixou o caminho. E através do homem, da desobediência dele, entrou o pecado. E o pecado fez o que, igreja? Ele fez separação. O pecado trouxe um dano muito grande. Trouxe uma confusão imensa. O pecado perdeu o relacionamento. Diga: o pecado faz perder o relacionamento. Então o homem ficou afastado de Deus. Eu tive uma mesa lá em casa de manhã com os meninos. A gente sentou para tomar um café. E eu falei para eles, pega lá a Bíblia, pega todo mundo, pega a Bíblia, todo mundo. E todo mundo pegou a Bíblia e nós sentamos à mesa. E nós começamos a falar um pouco a respeito da palavra de Deus. E nós entramos no versículo e no tema que diz a obediência. E foi tão legal
que veio trazendo a nós um rei, naquela época que ele foi obediente ao Senhor. E ele fez tudo o que o Senhor, Jotão, amém? Jotão, me lembrei o nome. E Jotão, ele foi obediente, só que ele não fez como o pai dele, que acendeu o incenso dentro do templo. Porque essa não era a posição do rei, isso não era um trabalho para o rei, isso era somente para o sacerdote. Então ele foi desobediente à lei que o Senhor estabeleceu. Escute uma coisa: o maior sacrifício que pode existir na terra, sabe qual é? Ser obediente à palavra de Deus. Isso é o maior sacrifício. Porque obedecer, irmão, não é fácil. É fácil? Às vezes nós estamos atrasados, nós estamos no nosso carro. Eu geralmente faço muito isso, e eu tenho que parar com isso, que senão fica feio. Mas eu estou atrasado e o sinal está no amarelo. E eu falo assim: vai que dá. Você riu, você também faz. Vai que dá, vai que dá. Eu passo e de repente, na hora que eu estou passando, eu penso, ficou vermelho. Quando eu estava na autoescola, o instrutor da autoescola falou assim: o que significa o sinal amarelo no trânsito? Eu falei: vai que dá. Ele falou: não. Ele falou: é atenção, pare. Não é só atenção, é atenção, pare. Você tem que parar no amarelo. Mas quantos aqui dão uma avançadinha no amarelo? Isso é iniquidade. A iniquidade vai nos levando ao pecado. A iniquidade vai gerando em nós o pecado. Porque nós só pecamos por conta do que? Da concupiscência que há dentro de nós, o desejo carnal. Você está me entendendo, irmão? Então há dentro de nós isso. Então naquela época era o que? Olha, não coma desse fruto. Porque senão no dia que você comer, o que vai acontecer? Vocês são crentes, vocês sabem. Só que o homem foi, a mulher, o que ela tinha que estar fazendo perto daquela árvore? Enfim, aconteceu o que aconteceu. E o mal entrou na terra, através de um só homem. E aqui nós começamos a ver o texto. Aqui Jesus veio, todo mundo sabe que ele veio para ser o nosso maior exemplo. O caminho, ele nos mostra o que? Nós temos um destino para seguir, um trajeto a correr. Nós olhamos a história de Jesus, e nós olhamos para a Bíblia, e nós olhamos para Jesus, e você olha assim, você tem que pensar, o que tem de Jesus que ainda não está dentro de mim? Porque tem aquela passagem que diz, Jesus fala, aí está o príncipe desse, tudo que tem nele, nada tem. E vamos parar para pensar um pouco nisso. Nós temos mais de coisas de Jesus dentro de nós ou do diabo? Tem coisa, irmão, que eu começo a fazer, eu penso, isso aqui é do diabo, rapaz. Esse pensamento aqui não é de Deus não, está amarrado. Eu começo a brigar com a minha carne. Vocês estão entendendo? Tem uma pessoa no trabalho que é uma bênção. Ela já deu para ver que ela tem inveja da gente. É notório isso. Só que eu penso assim, fala, rapaz. Aí a carne fala assim, vai lá e mostra que você sabe. A tua carne não fala isso para você não? Vai lá, mostra que você é um. E aí o Espírito Santo fala, vai lá, serve ela. E aí eu com a minha esposa estamos lá, e entrou uma pessoa nova, começou a gostar da gente, porque viu como que a gente lida um com o outro, o nosso relacionamento, como que a gente trabalha. E ela gostou muito e ela percebeu numa reunião que nós não estávamos, só para você entender um pouco, que nós não estávamos, essa pessoa fez uma crítica a nós. E ela veio correndo contar para nós. Nós dizemos assim para ela, falei, rapaz, agora eu estou com uma oportunidade imensa de ensinar o reino para ela, ou de alimentar o desejo de vingança que está dentro dela. E ela veio, não, porque ela falou assim, e eu acho que isso não é legal com vocês, e tal, e tal. Eu falei, olha, deixa eu te falar, fica tranquila.
sempre vai existir. A gente precisa olhar para ela com misericórdia. O que nós podemos ajudar? Não fica preocupado com a gente. Isso não vai mudar quem nós somos. Muito pelo contrário, você vai ver que a nossa atitude com ela vai ser a normal possível. Por quê? Ela não conhece a palavra de Deus. E eu conheço. Jesus veio para ser o caminho. Ele conhece o caminho. Só pode nos conduzir a um lugar quem já foi lá. Você consegue entender isso? Só consegue levar até a Deus quem sabe o caminho. Jesus disse, olha para mim, quando Filipe disse, então mostra-nos o Pai. Se você for ler João 14, e se voltar um pouquinho ali para o João 13, você vai ver que tem um momento de tensão ali, porque Jesus começa a falar um monte de coisa, que os discípulos não estão preparados para ouvir, e eles falam assim, mas como é que é isso, você vai embora? Como é que nós vamos saber aonde você vai? E Jesus está confuso. Eu não estou vendo nada, Jesus. Você não ia derrotar os romanos, nós não ia governar, agora não estou entendendo nada. Jesus falou para ele, calma. Filipe disse, mostra quem? Mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele, Filipe, calma, cara. Quem vê a mim, vê. Por quê? Porque eu estou nele e ele está em mim. A obra que eu faço não é minha, Filipe, é do Pai. Só que eu vou para ele, escuta uma coisa. Eu vou para ele e eu vou rogar a ele que ele mande para vocês o Consolador. Filipe, sabe as obras que eu tenho feito, tudo isso que vocês estão vendo? Eu fiz por intermédio do Espírito do próprio Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar só. Vou rogar que o mesmo Espírito que está em mim vai habitar em vocês. Isso é lindo, irmão. Quando eu começo a entender isso e eu começo a entrar na profundidade do que isso representa, cara, eu começo a pirar minha cabeça. Eu começo a bugar meu cérebro. Porque naquela época, os tabernáculos, a tenda era feita e Deus habitava. Quando era o sacrifício feito, Deus descia. Quando se agradava do sacrifício, Ele descia e vinha até a tenda do encontro, quando tinha relacionamento com Moisés. E aí vem Jesus, que é o caminho. E Ele diz, olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou a palavra. Eu posso conduzir vocês de volta ao relacionamento com Deus. Sabe o que me deixa mais doido? É quando Jesus sobe aos céus. Então os discípulos estão ali, tá, nós já aprendemos o que nós vamos fazer. Jesus já nos deu um estilo de vida para continuar percorrendo o caminho. Ele vai nos levar até Deus. Então tá bom, nós sabemos. Jesus fala para ele, não sai daqui enquanto não descer sobre vós quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então vocês vão começar a fazer as mesmas obras que eu fiz, ou até maiores, por intermédio do Espírito Santo. Naquela época, como eu disse, a presença ela só vinha onde? Na tenda, no tabernáculo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele fez esse caminho para nós. O véu se rasgou. Deus veio para fora. O Espírito de Deus veio habitar em nós. Sabe o que é doido, irmão? Eu até falei isso na mesa com os meninos. Eu falei assim, imagina a gente lê as histórias da Bíblia e a gente chegar no céu, a gente vai querer chamar Davi e falar, Davi, fala aí, o gigante era aquele jeito mesmo, cara? Como é que foi aquilo, você derrubar o gigante, cara? Como é que é? Pô, Davi, mas você não é nem desse tamanho, cara. E ele vai olhar para você, vai dar um sorriso, você vai para Moisés, vai dizer, Moisés, deixa eu trocar uma ideia. Como que é ser amigo de Deus, cara? Como é que é, cara, face a face? Nós lemos lá que você era assim com Deus, ó. E Moisés vai olhar para você e vai dizer assim, então me responda uma coisa. Como que é ter Deus habitando dentro de você 24 horas? Como que é? Fala para mim que eu quero te ouvir, cara.
porque naquela época ele só se manifestava fora, mas em vocês, na época de vocês, ele manifestava dentro, cara. Como que é isso? Fala para mim que eu quero ouvir. Como que é o Criador de todas as coisas descer num culto, cara? O problema, a gente até segue o caminho, mas a gente não vive a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. O problema, irmão, é que você até escuta, mas você não crê. Porque quando, cara, isso me chocou muito, eu falo: ele não habita mais em tendas e nem em templos feitos por mãos. Se a gente sair daqui, irmão, desse lugar, isso aqui pode virar qualquer outra coisa. Deus não só se manifesta aqui, cara. Se nós for para uma praça e a gente se unir com a mesma convicção, aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali, estarei presente no meio deles. Oh, acabou. Nós temos convicção, algo vai acontecer nesse lugar. Se nós entendemos a palavra, onde nós tirarmos e colocarmos o quê? Isso vai ser o quê? É nosso, cara. Nós temos que ir lá no meio da praça, tirar o sapato e pôr, e dizer: Senhor, esse lugar é nosso. Esse lugar é teu, o teu reino vai se manifestar aqui, porque nós estamos seguindo a Cristo no caminho. Nós estamos vivendo a verdade, e quem vive a verdade, escute isso, tem relacionamento com o Pai e tem a vida eterna. A área de atuação de Deus é a verdade, eu sempre digo isso. Aconteceu um problema no teu trabalho, aconteceu um problema na tua casa, aconteceu alguma coisa, não minta, diga a verdade. Não seja mentiroso, não seja um político. O político sempre quer, agrada aqui, agrada aqui. O político é assim: Deus é bom, o diabo não é tão ruim assim também, tem as qualidades dele. Sai de perto de mim, político. Pedro, você quer ser político? Vai com eles. Vai com eles, Pedro. Sai de perto de mim. Não, Jesus, você não vai morrer não. Imagina, para trás de mim, Satanás. Você quer atrapalhar o propósito? Chama Judas lá, que ele vai me ajudar. Sai daqui, deixa Judas do meu lado, que ele vai me oportunar para ir para o propósito. O problema é que a gente quer ter Pedro toda hora. Aí o outro olha para você no culto assim, ó, igual a minha esposa olha para mim. Porque o termômetro da minha pregação é minha esposa. Eu estou aqui, vocês estão assim, ó. E você olha para ela, eu falo assim: deixa eu corrigir a rota aqui, que tem alguma coisa errada, pastor Carlos. A auxiliadora está comigo, porque chega lá em casa, sabe o que ela faz? Ela puxa a cinta assim e fala: olha aqui, ó, tu é um homem de Deus, mas você está entendendo, irmão? É bom que sejam 2, porque ó, um ajuda para o outro no prumo. Imagina se eu não tivesse mulher para casar. Seria um Deus que me perdoe, como diz a minha mãe. Glória a Deus. Entenda isso, igreja. Nós precisamos viver a verdade da palavra. Pastor, é difícil? Não é difícil. O difícil é quando você está vivo. Porque o morto não esboça sentimento algum. Nada dói no morto. Mas quem está vivo, eu já estive vivo tantas vezes. Essa palavra primeiro veio para mim, irmão. Eu quero que essa cidade seja transformada. Eu faço parte, nós estamos orando pela cidade. Eu acredito que Deus vai fazer uma revolução em Poços de Caldas. As pessoas vão deixar de ser frias. Esse sangue europeu que roda aqui, todo mundo... Está amarrado. Vai ser todo mundo assim, ó. O que você está precisando, rapaz? Oh, tudo bom? Você vai contar uma piada, por mais ruim que seja, ele vai... O pós-caldense, filha, já vou falar para você. Tá, você está aqui. A maioria também é de fora, os estudantes. Mas o pós-caldense, você conta piada e visão.
Você fala, você acaba de ganhar R$1 milhão. O pós-caldense fica assim. Fala, tu não ri, tu não chora, você não faz nada. Não é não, carioca? Carioca chega, pós-caldense, já vai me passar para trás já. Desconfia até da sombra. Estou mentindo? Tem um pouco a raiz do mineiro, mas o pós-caldense é demais. Eu amo esse povo. E eu oro por eles, falo, Senhor, eles vão mudar, vai começar na minha igreja. Eles vão chegar no culto, nós vamos falar assim, Jesus é bom. Glória a Deus. O diabo não presta. É isso. Eu acredito. Porque a hora que nós começar a adorar, meu irmão, você vai abrir a bocona de jarra desse tanto aqui, e a glória de Deus vai descer sobre você. E as pessoas serão tocadas pelo que você está carregando. Porque na verdade você está sendo um imitador de Cristo na terra. Porque você aceitou, você disse, tá bom Jesus, eu vou andar com você. Eu vou andar no caminho que é você. O que você faz? Jesus, olha, nada. Sabe o que é interessante? Você lê a Bíblia o tempo todo, Jesus não ficava decepcionado. Irmãos, eu tenho uma luta dentro de mim, e isso eu confesso para vocês, é intensa essa guerra, e eu oro e falo, Deus me ajuda. Eu sou o tipo do cara, irmão, que eu não consigo esconder nada. Se eu ganhar um dinheirinho aqui, vocês vão ficar sabendo. Sabe? Então eu sou muito intenso, ao mesmo tempo que eu sou feliz, alegre, você vê meu rosto. Mas se eu tiver derrubado, cara, eu não vou conseguir esconder de ninguém. Eu faço igual o Chaves, olha. Alguns vão dizer para mim, você não pode ser assim, você é um pastor. Porque você tem que... a cueca em cima da calça, uma capa vermelha, chegou o super pastor. Chega aí, irmãos. Vocês estão bem? Deixa eu te falar, cara, pastor chora, pastor ri, pastor quer matar os outros também. Principalmente os irmãos que não vêm no culto, que não falam nada. As palavras difíceis. Vocês estão entendendo? Mas deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus chegou nos 12 e falou, cara, está chegando a minha hora. Vocês não vigiam comigo? Eu estou em profunda angústia, cara. Se for possível, ele foi orar e falou, Deus, se for possível, passa de mim. Mas contudo, seja feito o quê? A tua vontade. Aqui, irmão, essa hora é hora de suar sangue. Quando começa a guerra, a tua vontade e o Espírito. Aí começa o Espírito. Vamos, avança. Vai, cara. Vai pra cima. E a carne, larga a mão. Você não vai não, pastor. Larga a mão. Ih, esse povo aí. Não, aí o Espírito vai. E a tua vontade eu vou ver. Eu vou ficar para ver o jogo do Galo. Aí eu vou sair para tal lugar. E, ai, meu Deus do céu. Será que compensa? Ai, Jesus. E tá ali, ó, o Espírito e a carne e aquela guerra. Contudo, eu vou fazer a vontade de quem, irmão? Do Pai. Ele me ensinou no caminho. Bora, marcha, cara. Não para não. Ele não, olha o versículo. Ele não se agrada dos que, contudo, seguimos firmes, confiantes na carreira que nos está proposta pelo Evangelho de Jesus, pelo Rei e pelo Reino. Nós vamos avançar. Pode aplaudir Jesus, cara. Pode aplaudir, nós vamos avançar. Pastor, e se ficar só 3? Não tem problema. A revolução do mundo começou com 12, com 11. Começou com um, que era ele. Ele veio, imagina, gente, se nós entrar aqui, deixa eu ver minha hora. Não vou conseguir entrar mais. Ixi, já foi. 5 minutos. Oh, olha isso, um homem quebrantado. Vai me dar 5 minutos. Então vamos lá, Espírito Santo. Agora é a tua vez.
Escuta isso. Nós somos a resposta do mundo. Ele confiou a você. Esse ato ele disse assim: olha, vocês vão continuar sendo minhas testemunhas. Vocês vão continuar propagando o meu amor, o que eu fiz na cruz. Então quando vocês vê o próximo, ame-os. Ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama o próximo. Eu quero pedir para que você coloque de pé. Sabe, às vezes, dentro da tua casa, você escolheu um caminho errado. Deixa eu te falar, o caminho correto, a verdade absoluta não é a minha e não é a sua. A verdade não é uma conduta moral ou o que é certo. A verdade é a palavra de Deus. Ela é absoluta em qualquer coisa. Ela é a verdade absoluta. Então às vezes você tomou um caminho errado. Às vezes na correção do teu filho, às vezes na discussão com a tua esposa, às vezes no teu trabalho, às vezes você, filhos, vocês tomaram uma conduta errada com os teus pais. Às vezes vocês escolheram um caminho errado, que não é Jesus. Nós sabemos, o mundo aí fora, irmão, todos os dias nós temos um caminho para andar, não é verdade? Você vê o cara drogado na rua, a primeira coisa que você fala para ele é o quê? Irmão, sai desse caminho aí, irmãos. Caminho não dá nada. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser, mas o final é morte, cara. Sabe por quê? Porque não é um caminho decidido na palavra de Deus, decidido nos princípios de Cristo. Você brigou com a tua mulher hoje? Você não está olhando na cara dela hoje? Te faço uma pergunta. Reflete um pouco. Você discutiu com teus filhos, chutou o cachorro hoje? Pode rir, às vezes acontece. Agora é lei, não pode bater no bichinho. Mas de repente, você é tão carnal que de repente você descontrolou. Acontece, fazer o quê? O que você fez hoje? Você mentiu? Você tomou o caminho da mentira, que não foi a verdade? Você tomou o caminho da raiva? Escute isso, irmão. Tudo isso é para nós. Isaías 53 já falou. Bota lá de novo para mim, filha. Eu não lembro, é 53 o que mesmo que nós falamos? Deixa eu abrir meu esboço, que eu não preguei nada dele. Isaías 53, 6. Pode pôr já o 6 direto. Todos nós desviamos como? Irmão, todo dia eu preciso chegar diante de Deus e mostrar minhas vestes. Mas você é pastor. Meu filho, é pior ainda. Ô raça. Que o pastor, se ele não for quebrantado, meu irmão, ele quer ser melhor que todo mundo. Ele é um carnal. Que ele sempre está com os, para julgar todo mundo. E não esquece que os 3 estão para ele. É 3 contra 1. 3 contra 2. Vocês estão entendendo? Todos nós. O que nós precisamos? Todo culto de ceia. Não é chegar e dizer assim: eu posso calda isso. Você mentiu hoje? Você brigou com a tua esposa? Hoje você teve um relacionamento com... Você viu pornografia hoje? Não, cara. Ceia não é isso. Ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Pega a palavra e fala assim: Senhor, ilumina minha escuridão. Mostra para mim o que está escondido aqui dentro. Porque eu preciso confessar. Porque se eu tomar isso indignamente, porque todos estão me vendo, eu sou um pastor, então eu preciso tomar para que todo mundo veja que eu estou em santidade. Mas quebrou o pau com a mulher. Sem vergonha. Vocês estão entendendo? Aqui, irmão, doa quem doer, ache ruim quem quiser. Nós vamos pregar a palavra. E a palavra me confronta e vai te confrontar. Essa hora foi um confronto. Porque aquele que não tinha pecado nenhum, pastor Rafa, aquele que era puro,
O pensamento puro, cara, não tinha nenhuma maldade, nenhuma pornografia na cabeça dele, não tinha nenhuma tentação. O diabo tentou achar vários caminhos para que ele caísse. E ele com a mente pura, o tempo todo conectado com o Pai. Ah, irmão, se você é melhor que Jesus, deixa eu te falar um negócio, tu está no lugar errado. Bom só existe um, e ele já está lá. Então ceia, você precisa olhar para dentro de você. Não tem problema, errou, cara, errou, beleza, errou. Nós não estamos aqui para te condenar, mas nós estamos para você olhar, examinar a si mesmo e fazer o quê? Fugir da mesa? Não vou tomar, pastora, hoje eu não vou tomar ceia, tá? Ao senso de justiça, eu não vou tomar ceia porque eu não estou bem com meu marido. O povo não vem no culto porque não quer tomar ceia. Misericórdia. Você está me entendendo, igreja? O tamanho da gravidade. As pessoas não estão entendendo o que é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, irmão, não é você ser o bonzão, é você se arrepender. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Falou: cabeção, eu fiz um caminho para arrependimento. Sabe por quê? Porque eu já sabia que tu ia errar, cara. Porque se você não errasse, não existe caminho, não existe um Salvador. Mas eu fiz esse caminho. Mas você tem que ser humilde, de olhar para o caminho e dizer assim: eu errei, cara. Deus, eu errei, me perdoa. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Olhe para tua esposa, olhe para os teus filhos. Comece a imaginar na tua mente. Busque agora no teu HD aonde foi que você falhou esse dia e que você não confessou a Deus. Sabe por quê? Eu quero pôr uma canção rapidinho. Porque se você falhou, existe perdão para você. Azaf, me ajuda, filho. Se você falhou, existe um recomeço para você. Eu quero que você feche os teus olhos agora e reflita um pouco na letra dessa canção. E eu já vou passar para o nosso pastor. Mas eu quero que você reflita. Porque se você... A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança o perdão e a misericórdia. O perdão e a misericórdia, amém? Amém, querido? Então reflete um pouco na letra dessa canção, porque o Senhor já escreveu uma história nesse caminho. E o Pai está te esperando. Amém? Reflita um pouco. Examine-se. Se você quiser dobrar seu joelho, fique à vontade. Se você quiser sair do seu lugar, procurar um canto mais exclusivo, fique à vontade, em nome de Jesus. Mas não deixe de examinar-se. Seguiu? Acho que eu vou ao vivo então.